Olá, bom dia. Bom dia. Foi convidado para a noite do Oscar ou não? Eu estou vendo onde eu coloquei o meu tuxedo, né? O meu smoking para ir. Eu não sei se eu ponho gravata vermelha. O que você acha, hein? Não sei, nós fomos protagonistas também, né? De certa maneira. Protagonista, antagonista, a gente participou de alguma maneira desse processo aí. Golpista, né? Acho que a gente é mais. Nós somos os vilões dessa história, né? É, é, Estamos entre os vilões dessa história, acho que podiam convidar a gente para é. a noite do Oscar. Olha, a moça Petra Costa, herdeira da Andrade Gutierrez, se não ganhar o Oscar, pode se consolar construindo uma hidrelétrica. A gente, a gente vai torcer muito para que ela perca e construa uma hidrelétrica em Belo Monte, alguma coisa assim. Acho que vai ser bom para ela. Você sabe que eu até escrevi isso ontem e, de certa forma, se confirmou. O Bolsonaro devia ganhar o Oscar. Porque foi o Bolsonaro. Se ela ganhar o Oscar, vai ser o Bolsonaro É. quem ganhou. Na verdade, o vencedor. Porque quando ele fala aquela bobagem sobre o Leonardo DiCaprio, né? Que estaria ajudando a queimar a Amazônia, ou dar dinheiro para a ONG que tocava fogo na Amazônia, blá, blá, blá. Ganhou 500 votos a Petra. Ganhou 500 votos a Petra, porque mexeu com o queridinho, um dos queridinhos de Hollywood, né? E é isso. Deu uma reação corporativa também. Uhum. Aí você tem depois o Estado da Amazônia, né, que mobiliza muito essa gente que vai de smoking no Oscar. É. É, Tem uma questão de cota também, né? Ela é mulher, já há muita é. reclamação que as mulheres não foram candidatas a nenhum Oscar importante, direção, Isso é interessante. É. etc. É sul-americana, então ela pega uma outra cotinha pequena. É Não, é neta de empreiteiro, ela deveria também ter uma categoria especial para ela. o Leonardo DiCaprio depois, só confirmando o que eu imaginava, depois mandou, e ela pôs, mandou para uma mensagem, assim, enfim. E ela agradeceu ao Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio é a chave dessa história, É, evidentemente. ela foi esperta, né? Foi esperta. Foi. Não, a Melhor moça é cabo esperta. eleitoral dela, A moça é ela esperta, era esperta, articulada, né? não por acaso ela cresceu junto com a Lurian, né? Em Paris, É, é. a Lurian foi hospedada pela mãe dela em Paris, financiou, bancou, pagou tratamento médico, se não me engano, de cirurgias plásticas da Lurian também, né? Você E, sabe qual é a piada hum, que corria na década de 80, quando eu comecei no jornalismo? A mãe da Petra, Marília, né? sim. Filha do senhor Andrade, da Andrade Gutierrez, a piada era que ela estava deitada no sofá, vendo televisão, e o pai ia dar uma saída e perguntou para ela: Marília, o que você quer? Você quer alguma coisa da rua? Ela falou: traz o jornal. E ele comprou o jornal do bairro, que era um jornal aqui de Pinheiros. Não, é só piada, viu? É piada, não é Bom, engraçado. depois disso ele comprou a empresa do Lulinha também, né? Porque ele, Ai, Sérgio Andrade, foi é, o responsável pela compra é, é, da Game Corp pela exato. Oi, era dele. Era dele, exatamente. Então é tudo em família, é muito curioso, né? A promiscuidade está toda ali. É um empreiteiro que tem uma filha de esquerda, que hospeda na sua casa em Paris a filha não assumida do ex-presidente operário. Tudo depois disso, o pai dela, pai da Marília, compra a empresa do Lulinha, filho do presidente, quando eles ficam milionários, todos eles. É tudo muito curioso. E a moça vem aí, filma a história do golpe contra Dilma Rousseff. Enfim. Todo esse melê É, lulista é representado por essa história, que é muito melhor, na verdade, do que a própria história. Que o é, bastidor desse filme é muito melhor do que a própria história, que é fajuta, que é uma mentira, que é baseada num engodo fenomenal, que é essa história do golpe contra Dilma Rousseff, que ignora então, que 7 milhões de pessoas estavam nas ruas pedindo a cabeça dela, né? antes Ela é eleita acabava em com propina. pizza, agora acaba em Oscar. Basicamente é isso, né? Teve um upgrade da pizza brasileira. É. E escuta, e aí tem também o livro
da Thaís Oyama, né, com quem eu tive a honra de trabalhar na Veja, e ela passou a ser odiada pelos bolsonaristas, esse livro que conta aí o primeiro ano do governo Bolsonaro. A gente sabe que faz muito tempo que eu não falo com a Thaís, então, enfim, mas de certa forma eu dei uma olhada no que foi publicado no livro, e é importante dizer para os bolsonaristas, lembrar eles uma coisa. A Thaís Oyama, ela trabalhava comigo, subordinada a mim, e a Thaís Oyama comandou a equipe que fez a primeira matéria, você falou de Game Cop, justamente a primeira matéria sobre o Lulinha, né, sobre os malabarismos, né, do Lulinha. Ela quem comandou, né, além de fazer outras apurações importantes também aqui por São Paulo, na época do Mensalão. Sim. Então, assim, não adianta... Bom, adianta. Os caras dizem que nós somos petistas, imagina, vocês não vão dizer que a jornalista que escreveu um livro sobre o primeiro ano do Bolsonaro também não é Bolsonaro, também não é comunista, petista, essas bobagens. Mas o fato é que ela é uma repórter que apura, e as coisas que estão publicadas foram conversadas entre ela e as fontes dela. A gente não tem a menor dúvida sobre isso. Quer dizer, não tem uma invenção dela ali. Né? Repórter que é repórter, vai lá e relata os fatos. Exato. O Bolsonaro hoje acusa a gente de inventar uma trama para separar o país do Sérgio Moro, mas ele sabe, provavelmente, porque ele é político, ele foi eleito com o PT alguns anos atrás, ele sabe como funciona esse negócio. Ele sabe que repórter de verdade, repórter sério, jornalismo sério, apura e relata histórias que são verossímeis, porque são relatadas por gente que tem acesso à informação. Fora que, enfim, na verdade, me parece, né, dando uma olhada na diagonal ali, o que é relatado ali, na verdade, é um bastidor de fatos conhecidos, né? Então, se você for olhar na cronologia, de fato, quando ela diz que o Carluxo desapareceu, ele realmente desapareceu, né? Desapareceu assim, do radar público, né? Que houve ali um estranhamento entre o Bolsonaro e o Moro, é público e notório, né? Quer dizer, tudo bem. Foi dito pelo próprio Bolsonaro. O Bolsonaro pediu a cabeça do diretor-geral da PF. Publicamente, e a gente sabe que aquilo provocou um atrito enorme. A gente conversa. E a gente sabe também, né, Diogo? A gente sabe também que alguns que estão desmentindo em público, né, falaram conosco, né? Exatamente no privado. Então, assim, sabe, gente, não é que isso aqui não é brincadeira. Eu estou deixando subentendido. Não, mas é bom explicar, porque sabe, não é assim, viu? Que você tira da sua cabeça, você põe lá. Não funciona desse jeito, não. Não é desse jeito que funciona. Como se fosse uma trama inventada por nós para obter algum tipo de contrapartida, de algum tipo, ou para derrubar o governo. É estupidez. A gente derruba o governo quando o governo merece ser derrubado. A gente não derruba no governo. Quem derruba é o quem. É evidente. É a gente que derruba. Eu estou me referindo só a Dilma Rousseff. Sabe qual a questão? É que não dá. A invenção de coisas contra nós aí, de que a gente está tramando, cacete, isso é uma bobagem também, mas faz um sentido. Eles ficam procurando alguma coisa, porque nós temos legitimidade para falar desse governo, porque nós, desde o primeiro momento, né, reconhecemos, para usar a mesma palavra, a legitimidade da candidatura do Bolsonaro, né, coisa que muita gente relutou em fazer. Então, nós, desde o primeiro instante, a gente disse, esse sujeito é um sujeito, até o momento, legítimo, ele pode se candidatar, ele não tem nenhum passivo, né, em relação a qualquer coisa desonesta naquele momento. Depois surgiram umas coisas do filho dele e tal, do outro filho. Então a gente tem essa legitimidade, porque não teve parte pri nesse negócio, né, de ideológica e tudo mais. Sem contar a legitimidade adquirida no nosso apoio ao combate à corrupção. Evidente. Público notório. Nasceu para isso, né? Nasceu para isso, por causa disso. Sim. Só fez isso
até hoje. Não há Então, como nos atacar nessa esfera. ele pode errar, aqui e ali todo mundo erra Não, é pontualmente, mas dizer evidente. que é ridículo dizer que, enfim, eu tô aqui também, parece que a gente está se defendendo, não estou me defendendo, não, A gente está é falta de comentando. assunto, é falta de assunto mesmo, Começo janeirão de bravo, ano. no começo de ano, né? Aí surge um Carluxo, a gente vai lá e pega, né? Surge um Oscar, a gente vai lá e pega. E, Aliás, teve e, um. Hã? e não é só isso também. Eles falam o tempo todo em imprensa. Da- Os bolsonaristas atacam a imprensa o tempo todo. Então a imprensa se torna um assunto obrigatório, né? Não é? claro. Que é um assunto chato, se você pensar. É um Chato, saco o ficar Carlos falando de. Bolsonaro escreve É, sobre a gente. é um saco. É também estranho. Eu me perguntei hoje, eu gravei um podcast sobre isso, mas eu me perguntei, vou responder para esse cara? Vale a É. pena? Vale a pena? Não vale a pena? Daí você tem que dar uma satisfação também para o teu leitor, você tem que explicar para o teu leitor que sabe quem você é, sabe o que você faz, Deve ser mais mas também difícil, não viu? pode ficar caladão, né? Deve ser mais difícil ser Falta de notícia. deve ser mais difícil ser o psiquiatra do Carlos Bolsonaro. Você pode estar certo. Escuta, aliás, tem uma notícia, quer dizer, notícia espantosa, né? Ontem veio à tona desse projeto, né? Que os caras lá naquele lugar esquisito chamado Congresso querem apresentar. Eles não param, né? Porque não bastou. Estou bancando a Dilma aqui, estou interrompendo, porque eu estou com o Oscar na cabeça, estou achando o máximo. Não, é o projeto que prevê que políticos não podem sofrer medidas cautelares de juízes de primeira instância, o que é uma graça. Né? Ou seja, os caras não ficaram satisfeitos. Não, eles acabam com o foro privilegiado. Então, não, eu ia elencar. Eles acabam com o foro privilegiado e aí não se contentam, né, como contrapartida, de acabar com a prisão em segunda instância, né, nessa trama maldita. Depois, em colocar julgamento, né, de Caixa 2 com corrupção na Justiça Eleitoral. Né? E já resolveu o problema. Não funciona, já resolveu o problema. E pega um pacote anticrime, né? E transforma num pacote pró-crime, né? Com a criação dessa fantasia chamada juiz de garantias, justamente para evitar que haja processo, né? Porque eles vão se fiar no juiz de garantias para evitar que os processos até mesmo comecem. Não basta não ser julgado mais, né? Também não podem começar. E aí vão avançando, e aí um engraçadinho teve lá a ideia, né, de falar, não, vamos fazer o seguinte, não tem foro privilegiado, mas vamos dizer, juiz de primeira instância é uma porcaria mesmo, tanto que precisa de juiz de garantia. Então, contra político, não pode adotar medida cautelar. Esse negócio de prisão temporária, prisão preventiva, essas coisas não pode. Não, mas nem busca e apreensão, nem isso. Nem busca e apreensão. Eu acho que deviam acabar com a justiça em primeira instância. Eles acabaram. Mas acabar de vez, formalmente. Eu acho que assim, agora, como é uma porcaria, aliás, eu me pergunto, por que gastar tanto dinheiro com primeira instância, se a primeira instância não pode fazer nada? E aliás, os juízes de primeira instância são selecionados como? Né? É um bando de cretinos, evidentemente, que não sabe julgar, né? É uma gente horrorosa, arbitrária, acaba com a primeira instância, já começa na segunda instância. Né? Já começa com nível desembargador. Né? Eu acho que você começa com Gilmar Mendes e termina com Gilmar Mendes. Ou isso. Certo, está tudo certo aí. Agora, e o mais inacreditável é, seguindo essa lista que você deu de defesas e anteparos contra a justiça, ao fato de que não sobrou ninguém investigando no país, exceto o Bretas, porque o Bonato, que substituiu o Moro, não proferiu uma sentença até agora. Ele já está lá há mais de um ano, não assinou uma sentença até agora, zero. Então, sobrou o Bretas. Eles querem, então tira o Bretas, acabou, o problema acabou, não existe mais nenhum problema, está resolvido. É isso. É impressionante como eles precisam de não basta uma manobra, né? Não, vai avançando. Mas é assim, né? É assim, se você dá a mão, os caras querem o braço, com perdão do clichê, e vão adiante, né? Não tem. Olha, ou é Gilmar Mendes ou manda aqui para São Paulo, viu? Porque também aqui em São Paulo, por exemplo, o Lava Jato não anda.
Pois é, não, foi o que Está eu toda disse. divididinha, Freitas é o né? único. Entre vários juízes, que é É. cada um com uma tendência, né? A E a justiça coisa não eleitoral é anda. o que é, a gente sabe A que justiça eleitoral, não, basta entrar. como é Se que vai você entra fazer, no né? site do CNJ, você vê o tamanho da justiça eleitoral em relação à justiça comum, né? Quer dizer, a primeira instância, a É, segunda instância, tudo mais. É ridículo o tamanho da justiça. É óbvio. é. Mesmo que os caras fossem, digamos assim, realmente investigadores, fosse esse o trabalho, Você, eles não têm nem estrutura para não, investigar não. crime de corrupção. É um evidente Quando, absurdo, né? o absurdo é quando você tem corrupção de um lado, caixa dois do outro, você privilegia aquele que tem a pena menor e a menor É, gravidade. O homicídio e a caixa dois, você é. privilegia É. caixa dois. É Caixa inacreditável. 2, caixa 2 na verdade é um sinônimo só, não existe caixa 2. Caixa 2 é corrupção. É É propina, propina, é evidente. não foi transformado nisso, até podia não ser na origem, mas agora é propina mesmo, né? A gente sabe que Então, sempre há uma contrapartida, sempre, sempre. claro. Não existe doação de dinheiro legal nesse caso. Se é subterrânea, clandestina, tem um motivo, né? Ela é clandestina justamente para esconder os propósitos de quem está pagando, do corruptor. Só isso. Agora, falar em corrupção, nesse final de ano, agora nesse início de ano também, veio realmente um espanto, porque o estado dele é um estado menor, né? Menos relevante assim do ponto de vista nacional, mas é o caso do Ricardo Coutinho, do PSB, na Paraíba, né? Esse aí é realmente, como intitulou a Cruzoé, é o Cabral, né? O Cabral da Paraíba. O cara dilapidou Uhum. os cofres públicos do Estado de uma maneira... eu nem sei mais dizer qual, não tem mais adjetivo, né? Assintoso já não serve mais. Não. Despudorado também não serve mais. Então não há palavra para definir o que esse cara fez na Paraíba, assim como não há palavra para definir o que o Cabral fez no Rio de Janeiro. Claro, pegaram o cara, né? Pegaram. Eu acho que ele vai precisar de um documentarista aí para tentar reverter essa história. Vocês aí da Paraíba, se tiverem um cineasta aí... Hã? A própria herdeira da Andrade Gutierrez poderia fazer esse serviço. Quem Colocar um sabe, assistente, né? Ali. Eu acho que isso. Aqui é o seguinte: basta você ter um bom juiz e um bom cineasta, que tudo está resolvido na sua vida, né? É isso aí. Bom, nós que não temos nem juiz nem cineasta, nos despedimos. É isso. E viva o cinema brasileiro. A luta continua. É isso aí. Não é? Lógico. A gente sempre produziu vagabundagem, né, nas telas. Então, acho que agora parece que vai ser obrigado. Vai ter cota para filme nacional, né? O Bolsonaro, eu acho que eu andei lendo esse negócio aí. Realmente não é um assunto que me interessa. Vai ter cota. Eu me lembro, viu, assim, só para terminar, eu me lembro que na década de 80, quem tem a nossa idade deve lembrar disso, era obrigatório ter curta-metragem nacional antes de qualquer filme. Só que não havia, eu não vou nem falar de qualidade, não havia quantidade suficiente para preencher, para mudar, para ver a coisa rodar, né? Então, olha, eu vou te dizer, eu acho que foi para lá de ano, viu? Acho que sim. Aqui em São Paulo você ia assistir qualquer filme e passavam um curta-metragem brasileiro que era A Operação de um Olho. Pessoal, vocês mais jovens, não tinha laser na época, viu? Laser era coisa de Perdidos no Espaço, Jornada nas Estrelas, né? Não tinha laser não, era na faca. E mostrava em close a operação de olho. Era coisa. As pessoas ainda vem o olho. Assim, não, vamos chegar um pouco. A gente chega depois do olho. A gente chega depois do olho, porque era o olho, né? Era um olho fantástico aquele negócio. Não, é nojento o negócio. As pessoas faziam assim. Ninguém aguentava olhar aquilo. Era a cota do cinema nacional. Né? Exatamente a mesma reação vem do Democracia em Vertigem. Né? O olho!
É o olho em vertigem. E tinha nessa época, era muito divertido aqui em São Paulo, porque tinha uma senhora que uma senhora meio maluquinha, ela deve estar morta, que ela fazia críticas de cinema ao vivo, ou seja, durante a sessão e bem alto, né? Então, eu me lembro que uma vez eu fui assistir um filme do Antonioni, nem me lembro mais qual era o filme do Antonioni, e ela sentou-se, ela chegou e todo mundo falou, putz, hoje vai ter crítica de cinema aqui, né? E aí lá pelas tantas, ela falava alto, o Antonioni não é mais o mesmo. Depois que se separou da Mônica Vitti, nunca mais foi o mesmo. O pior é que as críticas faziam sentido, né? Cala a boca, não calo não, é meu direito. Ela já era uma dessas. Agora os maluquinhos estão cuidando das redes sociais do Carlos Bolsonaro. Fazem crítica, agora fazem crítica cinematográfica, digamos assim, nas redes sociais. Né? É isso aí, crítica da imprensa. Crítica da imprensa. Tá bom. Bom, o olho até a próxima. O olho em vertigem. O olho em vertigem. A lembrança do olho, realmente. Não, mas é inesquecível. Não, eu juro que é inesquecível. Assiste essa nossa reunião de pronto. E tem o Marighella, hein? Eu espero que o Marighella consiga ser exibido no Brasil. Acho que até devia fazer sessões públicas, né? Estende um lençol e põe o Marighella do. Imagina o desespero do tal Wagner Moura, né? Tudo que ele não quer é que seja exibido. Por enquanto, ele tem uma narrativa, ele tem um discurso. Meu filme foi censurado. Imagina no dia que mostrarem o Marighella! Mais uma jossa. É isso aí. Bom, Dioguito. Abração. Tchau. Tchau.